É, Então, primeiramente, queria começar agradecendo o Zambaldi de aceitar. Eu chamo ele de Zambaldi porque na nossa turma tinha dois Guilhermes. Então, para mim, ficou o Zambaldi desde a época da graduação. Tinham Então, falando, três. tinha três, né? Verdade, eram três. É, então, só podia ser o sobrenome mesmo e o sobrenome super diferente. A gente sempre falava até meio cantado sobre o nome do Zambaldi. Então não tem como não lembrar da época da graduação. Bem, já contei um pedaço do seu currículo, né, Guilherme? A gente fez graduação juntos, há algum tempinho atrás só. Só um pouco. É, e o Guilherme é egresso do nosso programa aqui. Nós não estivemos ao mesmo tempo em Curitiba, né? Mas ele fez o mestrado aqui em Curitiba e depois foi fazer o doutorado no PINS. É, Além disso, o Guilherme tem trabalhado com comércio internacional, com crescimento e desenvolvimento econômico, como vocês estão vendo, ele vai apresentar um artigo exatamente nessa área. Então, Guilherme, queria te agradecer muito de ter aceitado o convite e vai ser um prazer poder conhecer um pouquinho da sua pesquisa hoje. Obrigada. Fique à vontade. Tá joia. Muito obrigado, Kênia, e o PPGDE por me convidar, né? Daí eu tive aí em 2014, 15, né? Alguns professores da casa eram muito meus amigos, né? Hoje são professores, né? O Carcanholo e o Vitinho, também falando aí pelo apelido. Então, não sei se o pessoal chama ele de professor Vitor, mas para nós era o Vitinho, né? Então, conheço bem, estou com saudade de Curitiba, faz tempo que eu não vou, principalmente da temperatura um pouquinho mais fria. Depois que eu fui para Recife, eu descobri que eu não gosto muito de calor. Mas tá joia, é um prazer apresentar aqui, tá? Muito obrigado pelo convite. Então é só colocar aqui, né? Aí vocês já estão enxergando, é isso? Tá certo, Ken? Vamos sim, tá certinho, perfeito. Beleza. Bom, então vou começar minha apresentação aqui. O nome da minha pesquisa é Misallocation and Access to Subsidized Credit, então é má alocação de recursos e acesso a crédito subsidiado. Pode o BNDES encontrar as firmas que têm restrição de crédito, né? Eles podem mirar nas firmas que têm restrição de crédito. Tá? Então, essa é a minha pesquisa, uma pesquisa que está vindo aí da minha tese de doutorado, e vou começar a submeter por agora, então fiquem à vontade, por favor, para depois fazerem os comentários aí que eu agradeço. Ok, então vamos começar discutindo um pouquinho o que é má alocação, né, de recursos, o que é essa literatura de misallocation. Bom, então, essa literatura ela tem sofrido aí um revival, né? Tá voltando o pessoal a estudar isso, pelo menos desde 2009, 2008, 2009, com esses papers aí que são meio que os papers seminais dessa literatura, Schicklin, de 2009, e Restucci e Rogerson, de 2008. Podia ter incluído um de 2003 também, que é mais ou menos parecido, do Melitz, que também foi um paper meio inicial, que aí combina com o comércio internacional. Mas a ideia é o seguinte, uma ideia que o pessoal já tinha desde muito tempo atrás, a ideia de que é possível você produzir mais com maior eficiência na utilização dos seus insumos, certo? Então, se vocês pensarem numa função de produção convencional, né, onde você tem um fator de tecnologia que multiplica ambos, capital e trabalho, né, que a gente chama de PTF, se você tiver um fator de tecnologia especificamente multiplicando o capital, você tem um fator de tecnologia que aumenta a intensidade, quer dizer, que aumenta a força mesmo, a capacidade do seu capital. Né? Se você tiver um fator de tecnologia
que está multiplicado pelo seu trabalho, pelo fator trabalho, você está aumentando aí a qualidade do seu trabalho, então você consegue produzir mais com essas tecnologias. Mas o fator que está multiplicado tudo, que é o que a gente chama de produtividade total dos fatores, implica que se você conseguir aumentar essa produtividade total dos fatores, implica que você consegue aumentar a sua produção simplesmente realocando capital e trabalho na sua economia, né? Sem acumular mais capital e trabalho, e aqui a gente nem está falando de melhora tecnológica nem do capital, nem do trabalho. O que a gente está falando é simplesmente de melhorar a realocação dos recursos na economia. Tá certo? Então, é uma ideia que já existe há bastante tempo na economia, mas que só mais recentemente a gente tem estudado com mais detalhe, e o motivo é que você precisa de bases de microdados e capacidade de computação, etc., que é algo que não tinha lá no passado, né? Então, tinha gente tentando pensar sobre esse assunto lá na década de 30, no final das contas, acabou que ficou mais... digamos que é o último tema do crescimento que está sendo explorado aí desde 2009, 2008. Tá? Os outros temas, acumulação de capital físico, acumulação de capital humano, progresso tecnológico, já tem mais tempo que o pessoal estuda. Ok, então, tem um paper aí de Restucci e Rogerson, de 2017, que faz aí uma revisão de literatura de misallocation, e aí ele separa, né, as possibilidades de se estudar misallocation entre os approaches aí direto e indireto. Tá? O approach indireto é um approach que tem a ver aí com o paper de Schicklin, 2009, Restucci e Rogerson, que a ideia é que você simplesmente calcula, que tem a ver com o que a gente vai fazer aqui hoje, você simplesmente calcula a dispersão das distorções de capital na economia. Então, a ideia é mais ou menos assim. Imagina que você tem uma firma, e, obviamente, essa firma toma decisões sobre quanto capital e quanto trabalho ela quer empregar na sua produção, tá certo? E existe, obviamente, uma decisão ótima para essa firma de capital e trabalho que ela deve utilizar. Agora, imagina o seguinte, imagina que essa firma está operando com menos capital do que ela devia, ou seja, se ela acumulasse um pouco mais de capital, ela adicionaria bastante produção e suponha que para acumular esse capital extra, ela teria que sugar recursos de alguma outra firma. Agora, imagina que essa outra firma que ela está sugando recursos seja uma firma que não está, que está com excesso de capital, ou seja, o retorno marginal do capital dela está muito baixo. Então, só com essa realocação, seria possível aumentar a produção, dado que a firma que está restrita de capital está absorvendo o capital de uma firma que está com excesso de capital, portanto, é possível fazer crescer a produção. Tá certo? Então, essa é meio que a ideia. O approach indireto, a ideia é de que você vai simplesmente calcular essas dispersões dessas produtividades ótimas. Então, vai ter firma que vai estar operando com excesso de capital, vai ter firma que vai estar operando com falta de capital, aí você simplesmente tenta calcular a diferença entre elas e se for uma dispersão muito grande, isso implica que você tem potencialmente uma maior alocação de recursos, dado que a tua dispersão é muito grande. Então, você teria espaço para reduzir, né, a quantidade de capital e trabalho numa firma que usa em excesso, passar esse capital e trabalho para uma firma que usa menos e fazer a economia crescer. Isso é importante? Bom, o que esses papers que estão listados aqui fazem é exatamente tentar estimar para alguma economia qualquer, geralmente utilizando o setor manufatureiro, que é o que a gente vai usar nesse paper aqui também, que é onde a gente tem, né, a melhor qualidade de dados e a maior quantidade de dados disponíveis. Tá? Alguns papers aqui são para o setor agrícola também, onde você também consegue achar um bocado de dados. Esse De Vries aí de 2014 é o único que faz para o setor de serviços. É mais difícil de arrumar dados. A ideia básica, se eu pegar o paper de Schicklin, de 2009,
é de que você calcula, então, essas dispersões, dessas distorções, né, da produtividade marginal, que a gente chama de wedge, tá? Wedge, a distorção é o wedge. E aí ele faz a brincadeira para a China, para a Índia e para os Estados Unidos para ver mais ou menos como é que é a dispersão de cada um. E aí o exercício que ele faz é o seguinte, olha, ele vê que nos Estados Unidos a dispersão é bem menor dessas produtividades marginais, o que implica que, potencialmente, a capacidade de eficiência da economia americana é maior. Portanto, ele faz simplesmente um exercício contrafactual, pensando assim, olha, quanto é que a China ou a Índia conseguiria produzir a mais se elas operassem no nível de eficiência da economia americana? E aí, quando ele faz esse exercício, né, ele chega à conclusão de que seria possível, por exemplo, crescer coisa da ordem de 40% a 60% da produção no país, na China e na Índia, por exemplo, que é o que eles fazem, né, no artigo deles. Isso sem, e aí, veja, a gente não está falando aqui de aumentar quantidade de capital, nem quantidade de trabalho, nem qualidade do trabalho, e nem melhora tecnológica, só realocação de recursos. Tá? Então, obviamente, chamou muita atenção esse paper, porque você conseguir ganhar 40%, 60% de renda só pela realocação de recursos é algo que chama bastante atenção. Então, foi feito aí para a China, para a Índia, tem trabalhos para o México, aí o paper de Vasconcelos, 2017, faz aí uma evolução da alocação de recursos no Brasil. E aí eu fiz uma replicação do resultado desse paper, daqui a pouco vocês vão ver como é que evoluiu aí o misallocation do Brasil. Tá? Tem para o Chile, tem para vários países. Ok, então, perceba, o approach indireto, você faz, ele é meio agnóstico, ele não define o canal, né, que importa. Ele simplesmente está dizendo, olha, tem uma dispersão maior das produtividades marginais nos países em desenvolvimento e tem uma dispersão menor nos países desenvolvidos. Obviamente, o que você quer saber é quais são, né, esses canais que produzem melhora ou piora de alocação de recursos, para que você possa ter alguma capacidade de influenciar isso com política pública, né? Seja retirando presença do Estado em situações em que ele distorce a alocação de recursos, ou, se o problema for falhas de mercado, introduzir, então, as correções que sejam necessárias para melhorar a eficiência alocativa da economia, né? O approach indireto sozinho, ele só te diz o tamanho da má alocação relativa aos Estados Unidos ou qualquer outro país de fronteira que você quiser utilizar. Ok, aí se você for fazer o approach direto, que tem esses outros papers embaixo ali, onde está dizendo ali Bueira, Buerichin, Midrigan Shu, etc., esses papers, eles já tentam pensar num canal específico, mas interpretar através de uma modelagem mais estrita. Então, você modela especificamente, aqui no caso desses papers que eu coloquei, a fricção financeira, que é de interesse de estudo do paper, né? Quer dizer, a fricção financeira é firmas que teriam capacidade de ter uma expansão de capital com produtividade marginal alta, que por algum motivo não conseguem, e aí esses papers tentam entender aí o que pode estar acontecendo. Então, tem alguns que dizem que as firmas podem conseguir se livrar dessa restrição acumulando fundos ao longo do tempo, enfim, tem várias pesquisas aí, mas de qualquer forma ela é bastante dependente do modelo, aqui nesse caso, então, da especificação do modelo. Tá? O modelo precisa ser mais específico e tratar do canal que você está estudando. Esse paper aqui de David Venkateswaran, de 2019, é um paper legal que ele tenta isolar um pouco o que é misallocation, que potencialmente está vindo de questões de política, e misallocation que é natural de uma economia por conta de custos de ajustamento, choques de demanda, essas coisas que acontecem na economia de uma forma normal, né? Então,
Na hora que você vai medir misalocation, se uma firma está sofrendo um choque de demanda positivo, o retorno marginal dela vai estar aparecendo muito alto, mas, obviamente, ela vai estar operando ali nessa situação, talvez potencialmente por pouco tempo, né? Ainda não deu tempo dela se ajustar a esse choque de demanda, por exemplo, isso é normal. E daí a ideia do approach indireto de fazer a comparação com os Estados Unidos, que seria a fronteira de eficiência, né? Quer dizer, mesmo numa economia desenvolvida, obviamente vai ter algum grau de misallocation por questões naturais de mercado. Ok, então, problemas com o approach indireto. Esse primeiro paper é BIOS, de 2021, trata de problema de mensuração. Então, assim, se você tiver uma mudança na qualidade para melhor ou para pior da sua base de dados ao longo do tempo, isso aí vai contaminar a tua medida de misallocation. Tá? E aí ele faz ali alguns ajustes numa comparação dos Estados Unidos com, eu não me lembro agora se era China, se era México, e aí, quando você corrige pelos problemas de mensuração, diminui um pouquinho o tamanho do misallocation, tá? Então, tem isso. Tem a questão aqui do Haut-Wenger, de 2018, que tem a ver com a estrutura de demanda. Então, a gente, no modelo geral de Chi-Clino, que é o que a gente vai usar aqui, inclusive, é uma versão muito generalizada da estrutura de demanda da economia. Então, se você tem estruturas diferenciadas de demanda para cada firma, você vai ter pontos de eficiência diferentes, isso não implica misallocation. E o último paper aqui interessante, Bakai e Farhi, de 2020, é um paper mais legal ainda, que tem a ver com relações de production networks, né, que é rede, né, rede de produção. Né. Aqui tem a ver, o pessoal aí do Paraná, tem gente que gosta, que é mais heterodoxo, gosta daquela discussão da controvérsia de Cambridge, né, sobre agregação de funções de produção. Esse paper tem a ver com isso, ele tenta lidar aí com a agregação da função de produção. Tá? Então, a existência de network na produção, né, da rede de produção, também implica que você pode estar medindo errado aí o misallocation. Então, tem alguns problemas aí com o approach indireto. Se o problema foi igual para o teu país em desenvolvimento, em comparação com o país desenvolvido, né, no caso dos Estados Unidos, não tem problema, né, os dois estão medindo errado. Se você tem ali uma noção ali da distância dos dois, isso já te ajuda a ter uma noção. Mas se tiver muita diferença entre esses itens, né, para a economia americana e a outra economia que você está fazendo a comparação, aí pode contaminar o tamanho do problema do misallocation, e aí a gente não tem uma noção do tamanho exato. Problemas com approach direto, está descrito lá na revisão de literatura de Restucci e Rogerson. Então, é o que eu já comentei, tem a ver com fatos que você precisa de um modelo muito específico para aquele canal de crédito, por exemplo, que eu estou citando aqui. Ok. Tem um paper recente na Econométrica, de Bal e Matré, de 2023. Esse paper é legal pra caramba, porque ele faz uma combinação do que tem de melhor nos dois approaches. O primeiro, então, eles usam, né? São professores da UCLA. Então, eles usam o approach indireto para calcular as distorções de produtividade marginal, os wedges. No entanto, eles tentam isolar um canal específico, que seria aí a vantagem do problema direto, através de uma estratégia de identificação. Então, você teria um choque de alguma coisa em específico, aí você poderia ver o antes e depois, se você tiver uma estratégia de identificação crível, onde você consegue enxergar a evolução aí das suas distorções de uma forma mais controlada. Isso provavelmente vai ser a sequência da literatura, provavelmente vai tentar
focar nesse tipo de exercício, e é o que eu faço aqui no exercício de hoje, tá? Então, é meio que uma combinação do approach indireto, eu calculo os wedges de uma maneira mais flexível, mais agnóstica, com uma estrutura muito generalizada, mas eu tento disciplinar o exercício através de uma estratégia de identificação, ok? Beleza. No paper específico de Ball e Matré, o que eles estão fazendo é olhando para o impacto de uma reforma sobre a capacidade de receber créditos internacionais, né, de fluxos financeiros internacionais na Índia. Então, lá nos anos 90, no início de 2000, não me lembro agora exatamente, a Índia fez uma reforma financeira em que permitiu uma entrada muito maior, muito forte, um choque de crédito, né, de entrada de capital estrangeiro na sua economia. E o que eles estão tentando ver é se essa reforma permitiu ou não uma melhora da eficiência alocativa na economia. Então, se entrou uma quantidade maior de crédito e esse crédito a mais está servindo para financiar firmas que têm um retorno marginal do capital maior do que firmas que têm um retorno marginal de capital menor, então isso implica que está melhorando a alocação de recursos, tá certo? Ok. Tem uma literatura sobre desenvolvimento financeiro, né, e crescimento, aí Levine é uma revisão de literatura, a literatura é antiga, então acho que está bem estabelecido que você tem um mercado financeiro bastante desenvolvido, é importante para o crescimento, né? Quer dizer, formas diferentes de se buscar capital, né? Vários tipos diferentes de instrumentos, tudo isso ajuda a você conseguir alocar capital da melhor forma possível, né? Então, quanto mais desenvolvido o sistema financeiro, maior vai ser a capacidade que ele vai ter de identificar firmas que têm potencial grande de crescimento, tá certo? Argumento para você ter bancos estatais. Bom, se existe algum tipo de falha de mercado, esses bancos talvez possam conseguir encontrar essas firmas que estão restritas de crédito e resolver os problemas aí de agência que surgem dessa situação, né? Esse é um argumento que vem desde o Gerschenkron, lá de 1962. Então, um argumento específico para bancos de uma forma geral, não necessariamente para bancos de desenvolvimento, mas para bancos de natureza estatal que queiram tentar fornecer crédito, em especial crédito de longo prazo, para firmas que têm constrangimento de crédito. Já argumentos específicos para banco de desenvolvimento envolvem questões de externalidades positivas que têm a ver com um argumento do Roderick de 2004, um paper do Roderick. Na verdade, o argumento já é mais antigo, mas ele dá uma repaginada aí na literatura. A ideia aqui é que obviamente, existem atividades de firmas específicas que têm um potencial maior de gerar externalidades positivas para uma indústria, ou o que quer que seja, né? Então, e obviamente isso não é capturado pelo mercado, porque o retorno do projeto individual é diferente do retorno social. Portanto, existe um argumento para a presença do Estado nesse caso. Ok. Bom, a evidência que a gente tem para o funcionamento de bancos estatais é meio mista, tá? Então, tem alguns papers que acham algum resultado positivo na presença dos bancos estatais, outros acham alguns resultados negativos, muitos aí relacionados com questões de rent-seeking, né? De o banco estatal canalizar crédito para quem tem uma conexão maior ali com o governo. Mas alguns aí acham alguns efeitos positivos. No caso específico do BNDES, a gente tem basicamente dois papers que tentam utilizar uma estratégia de identificação um pouquinho mais sofisticada. Então, a gente tem esse paper do Lazzarini, de 2015, que encontra que para as firmas grandes, ou seja, as firmas que são negociadas publicamente no mercado de valores, essas firmas, elas
apesar de receber o crédito do BNDES, não expandiram sua produção. Então, o que significa que provavelmente eles têm ali um custo de crédito mais ou menos parecido, né, de qualquer forma, parece que reduziu o custo de crédito, mas elas não expandiram um pouco o custo de crédito, mas elas não expandiram a produção. Então, o resultado para essas firmas muito grandes parece ser só o custo de financiamento ele, subsidiado do BNDES, não tem nenhum efeito na produção. Já esse paper de Cavalcante e Vaz, de 2017, está olhando para firmas menores, mas firmas pequenas, então aí você encontra aí um choque de crédito induzindo um crescimento da firma. Tá? Então, pelo menos o crescimento da firma e o crescimento também, acho, da produtividade da firma, mas um crescimento da produtividade que morre assim que o governo deixa de entregar crédito subsidiado. Ok. O que a gente vai fazer é o seguinte, olha, eu vou usar então um modelo, e o modelo eu estou usando com base em Oberfield de 2013, que é basicamente o mesmo modelo de Chiclino de 2009, que está presente no apêndice deles. Depois a gente vai chegar no modelo, eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou calcular os UEDs daquela forma indireta que eu comentei agora há pouco, ou seja, eu calculo a dispersão das produtividades marginais de uma maneira mais agnóstica, não estou impondo nenhuma estrutura específica do canal. Mas aí eu tenho um experimento natural para tentar disciplinar o canal de crédito. E esse experimento natural é uma reclassificação de firmas, né, pelo BNDES em 2003. Então, o BNDES, de vez em quando, por conta da inflação, né, então a inflação vai crescendo, então o BNDES tem uma classificação de porte. Ele classifica entre micro, pequenas, médias e grandes firmas. E aí, de vez em quando, ele tem que reclassificar essas firmas por conta da inflação, porque a classificação é com base na receita, né? Então, como a inflação vai crescendo, se você mantiver a mesma classificação em termos nominais, vai ficando cada vez menor, né? A receita real. Então, chega em 2003, o BNDES faz uma reclassificação, tá? Então, aumenta o tamanho da receita necessária para a firma ser pequena, média ou grande. O que acontece é o seguinte, olha, isso permite com que eu tenha um determinado cohorte de firmas que estavam presentes ali, por exemplo, na categoria grande, né, large, e que são jogadas para a categoria média, a partir de 2003, quando acontece essa reclassificação. Tá? Então, a reclassificação é exógena, né? Ela é baseada na inflação, não é baseada em outra coisa. Tá? Joga e aí acaba jogando essas firmas para outra condição de crédito diferente. Ok, a gente teve uma grande expansão do crédito subsidiado no Brasil no meio dos anos 2000 até o meio dos anos 2010. Tá? Essa expansão, obviamente, coincide com a chegada do PT ao poder. Se vocês pegarem os documentos lá do início do governo petista, lá em 2003, existe ali uma clara sinalização de que o BNDES vai começar a ter uma participação maior, como era no passado, né? Então, ali eles demonstram uma inquietude com a situação do BNDES ali em 2002, né, e para trás, na década de 90 em específico, onde ele virou ali uma espécie de executor da política de privatização e não muito mais. Tá? Então, como a visão de mundo, né, de boa parte dos economistas do PT é de que o BNDES tem que ter uma participação maior, então começa a ter ali um crescimento do tamanho do crédito disponível via BNDES. Ok, quando chega lá por volta de 2014, 15, né, que a gente tem a crise, tem uma queda bastante pronunciada na quantidade de crédito que o BNDES está fornecendo para as firmas brasileiras, né? Então, tem a ver aí tanto com a crise quanto com o fato de que com o Temer depois modifica novamente a concepção de qual vai ser a participação do BNDES. Então, você tem ali o ápice por volta de 2013, 2014 da participação do BNDES. Depois,
país volta a ter pouco, bem menos crédito, né? Mas começa a voltar na pandemia, por motivos óbvios, né? Como suporte a firmas que estão com dificuldade, e, no entanto, acabou a pandemia e continua a expansão, em especial 2023, 2024, novamente o governo petista, já sinalizando que tem aí uma preferência por trabalhar com mais crédito via BNDES. Ok. Aí o BNDES consegue, então, essa é a pergunta que a gente vai fazer, né? Encontrar essas firmas que têm crédito, são constrangidas de crédito, né? No nosso exercício aqui parece que não. Então a gente vai ver algumas coisas aqui. Então, primeiro aqui o que eu estava discutindo, né? A evolução aí eu coloquei de 2002 até 2016 da quantidade de créditos do BNDES que foi, quer dizer, que foi crédito que foi canalizado via BNDES. É importante notar aí no gráfico da direita a diferença entre a TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, que é uma taxa base para as operações do BNDES, e a Selic. Tá? É isso que classifica aí a atividade do BNDES como sendo um subsídio, né? Quer dizer, o governo ele toma crédito a uma taxa próxima da Selic, né? No Tesouro, lá nas operações do Tesouro, e, no entanto, ele empresta para firmas a uma taxa bem menor, portanto, tem um custo, e aqui estamos abstraindo qualquer tipo de calote que ele pode tomar, mas acho que a inadimplência não é muito grave no BNDES, mas tem um spread aí que implica num custo de finanças públicas para o governo fazer esse tipo de operação. Tá? Então, não é de graça, tem um custo essa operação. Obviamente, para as firmas, o crédito costuma ser, a depender do tamanho da firma, muito maior do que isso, né? Então, muito maior do que a Selic, né? Então, é Selic mais algum bocado que as firmas tomam crédito, portanto, é uma diferença muito grande entre a TJLP e o que as firmas tomavam no mercado na época. Se vocês notarem aí, eu fiz o gráfico da TJLP, e aí chega em 2017, tem uma mudança no cálculo da TJLP. Isso está fora do nosso exercício aqui, tá? Que vai se concentrar entre 2000 e 2007. Mas ali em 2017 tem uma mudança no cálculo da TJLP, ela passa a se chamar TLP, e a partir daí não tem mais subsídio. Tá? Então, se vocês olharem ali em 2017, sobe um pouquinho a TLP e ela fica mais ou menos próxima da Selic. Então, em termos de custo para o Tesouro, já não existe mais desde 2017. Tá? Essa política continua em curso, o PT, essa política específica ainda não mudou. Tá? Então, hoje já não tem mais tanto, o crédito já não é mais subsidiado, ainda que continue sendo, mesmo que o governo, né, não tenha um custo extra em fazer essa política, ainda existe um incentivo para a firma, dado que potencialmente elas capturam, né, crédito com uma taxa de juros ainda maior do que a Selic. Ok, então, vou passar aqui. Vamos ver como é que é o modelo, como é que a gente calcula esses WEDs. Então, o modelo é baseado em Uberfield, de 2013, que é o mesmo modelo, basicamente, de Chiclino no apêndice. A única diferença é que, quando eu olho para a função de produção da firma, aqui eu estou tratando as intensidades de capital e trabalho como sendo calculadas específicas para cada firma e não para o setor como um todo, como é feito no exercício principal de Chiclino. Tá? Mas é uma diferença muito pequena. Então, a gente está num ambiente... veja, o modelo deles tem duas etapas. Uma etapa em que você calcula o problema das dispersões para dentro de um setor específico. Então, você olha dentro de um setor específico e olha as dispersões que estão presentes dentro deles. Tá? E também você faz um segundo exercício, que é olhar para as dispersões que estão entre setores. Quando você faz esse exercício, a dispersão entre setores não é muito importante, ou pelo menos é bem menor, o que sugere que o problema não é algum tipo de política que seja favorável a algum setor específico. Tá? Então, dentro de todos os setores, você tem uma dispersão muito grande de
das produtividades marginais. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai se concentrar só nas dispersões calculadas para dentro desses setores, tá? Que é o problema principal. Ok, então você tem aqui um ambiente de muitas firmas, em cada indústria, as firmas produzem aí um produto diferenciado, né, que são combinados nesse agregado, né, isso aí é uma função de produção do tipo de elasticidade de produção, elasticidade constante, né, CES, elasticidade de substituição constante, é uma forma de calcular a produção que é bastante conveniente, aqui permite que você trabalhe com produtos diferenciados, super comum na literatura, tá? Os consumidores gastam de maneira ótima, aí você calcula o preço de cada planta aí, o preço do setor como um todo, enfim. E aí você tem a tecnologia da planta específica, que é uma Cobb-Douglas padrão que vocês estão acostumados, tecnologia multiplicada por capital alfa e trabalho alfa 1 menos L1 menos alfa. Ok. E aí o exercício consiste em você fazer o seguinte, olha, você tenta calcular a maior quantidade possível de produção que você consegue fazer com as realocações dentro de cada setor. Então, esse Y estrela S está dizendo isso. Tá? Então, se você resolve ali os problemas de maximização para cada firma individual, se você não tiver nenhuma distorção, você consegue encontrar esse Y estrela S, que é a tua produção ótima, tá? O máximo que o seu setor conseguiria produzir se você equalizasse, né, as taxas marginais a produtividade marginal do capital entre todas as firmas. E aí você define aí o que é esse fator aí, o que é a intensidade do capital para o setor, né? Você faz esse cálculo aí. Você consegue ir derivando através das contas. Quem tiver dúvida, quiser olhar de uma maneira mais profunda, é só seguir o paper de Oberfield, que aí vocês vão entender melhor. Tá? Então, aqui eu calculei a produção ótima dentro de uma indústria qualquer e a intensidade de capital num setor qualquer, qual que é o ótimo. Tá? E aí eu preciso obter, a partir dos meus dados, de alguma forma, uma maneira de calcular aí essas coisas que a gente está interessado. Né? Então, eu preciso calcular aí a intensidade de capital. Né? Aí você encontra, resolvendo as maximizações, qual que é o consumo ótimo, você requer resolver essa equação, e aí você combina essa equação com a tua função de produção, você acha essa expressão aí para a tecnologia. Aí. Agora, perceba que essa expressão aí, o AI, que é a tecnologia, a gente não consegue extrair ela diretamente dos dados, né? Mas o PI, YI, que é a receita, você consegue, eu tenho isso disponível. Então, essa operação aí permite que você utilize a receita para calcular o seu problema. Coloca a equação 2 na equação 1, resolve esse sistema e aí pronto, você tem todos os dados aqui que você precisa na nossa base de dados, receita, estoque de capital, estoque de trabalho, e a gente define o sigma, que é a elasticidade de substituição, como 3, como é feito no Chiclino. Não dá muita diferença se você utilizar a elasticidade de substituição diferente, poderia ter usado 1 ou 5, não ia dar muita diferença no exercício. E aí agora eu consigo calcular esse alfa S estrela. Ok. Então a ideia é o seguinte, olha, se os recursos estão alocados de uma maneira eficiente dentro de cada indústria, então a razão do valor adicionado do capital na planta I satisfaz essa equação aí. Alfa I vezes a receita sobre KI é igual ao alfa S vezes a receita do setor sobre o KS. Se a gente definir o edge de capital, quer dizer, a distorção de capital da planta específica I, como um desvio, né, da razão da sua
do seu nível de eficiência, né, a gente tem esse TKI aí, que é o nosso edge de capital. Então, você olha que é basicamente uma dispersão ali das produtividades marginais da firma específica com a firma média, com a firma padrão do setor. Então, se uma firma estiver acima dessa firma média, ela vai ter uma distorção, um edge de capital maior do que 1. Tá? Isso aí significa que ela está restrita de crédito, ou seja, a sua produtividade marginal é superior à produtividade marginal média da firma. E o contrário também é verdade. Se estiver abaixo, isso implica que essa firma vai estar trabalhando com excesso de crédito. Tá? Ou com excesso de capital, desculpa. Não estou isolando aqui o canal de crédito. Excesso de capital por qualquer motivo. Eu tiro o log, né, desse wedge de capital, eu simplesmente aí agora tenho o 0, agora é a minha linha de eficiência, antes era 1, né? 0 é meu resultado eficiente, resultados positivos implicam falta de capital, resultados negativos implicam excesso de capital, tá? Ok, então eu tenho aqui a minha medida de wedge para cada firma, que foi calculada através desse modelinho. Aí vocês podem dizer assim, olha, ok, mas esse modelo está impondo ali uma estrutura, por mais simples que seja, ela não está capturando tudo que é importante para determinar o edge da firma, né? Então, você pode ter um edge positivo do capital, mas, na verdade, a firma está operando no ótimo. Tá? Porque é simplesmente que é falha da sua função de produção, do seu modelo, em capturar o problema específico daquela firma, tá? E aí eu estou superestimando, nesse caso, as distorções dessa economia, né? Ela não tem distorção, mas eu vou achar uma distorção por conta do modelo. Tá? Isso é verdade. A questão é que, na nossa estratégia de identificação, isso vai deixar de ser um problema, porque eu vou estar comparando essas duas situações frente a um choque de crédito. Tá? Então, assim, se eu estiver calculando mal para um, eu estiver calculando mal para o outro, mas estiver conseguindo isolar a mudança nos wedges frente a um choque de capital, sem problema. Né? Pelo menos eu estou vendo para que lado que está indo os wedges diante de um choque de capital. Deixa de ser um problema essas dificuldades. Tá? Ok, dados. Então, os dados que eu uso vêm da PIA, do IBGE, produção industrial anual, de 2000 a 2007, na verdade, que eu estou usando, eu botei 8 aí, mas é 7. E é uma base de dados específica para o setor da manufatura, tá? Então, inclui todas as firmas com mais de 30 empregados, portanto, mais de 40 mil firmas estão presentes nessa base de dados, tá? É uma base bastante rica para quem quer trabalhar com dados a nível de firma, tá? Em especial quem quer fazer qualquer tipo de medida que precise de produtividade. O único lugar que você vai encontrar para... Não é o único, acho que tem outros, mas é o principal fonte de dados para o Brasil, né? Infelizmente, tem que ir lá no IBGE, é uma trabalheira gigante, né? Tem que ir lá no Rio de Janeiro, uma sala de sigilo, etc. Você não pode ficar acessando ela de casa. O que ela fornece? Número de empregados, né? Trabalhadores de colarinho branco, colarinho azul, os salários que são pagos para cada um, aí as receitas das firmas, os custos e gastos dos investimentos da firma. Aqui tem um problema que a gente não tem uma medida de estoque de capital e a gente precisa do estoque de capital. Né? O que a gente faz é, a partir dos investimentos, calcular qual é o estoque de capital da economia através do método do inventário perpétuo. Então, é um método super comum que é utilizado para você tentar recuperar o estoque de capital das firmas através de um fluxo de investimentos, tá? Aí, no caso, eu uso um fluxo de investimentos mais longo, tá? Para o meu exercício principal é de 2000 até 2007, mas eu uso dados de 97 até recentemente, 2002, mais ou menos, para construir aí o estoque de capital das firmas.
Isso é comum na literatura, tá? Não são, a maioria das bases de dados não fornecem aí um dado sobre estoque de capital, você precisa construir ele através dos fluxos de investimento. O pagamento de salário aí é calculado, a conta de salário é calculada como o salário anual dos trabalhadores qualificados e não qualificados, corrigidos aí pelo número de dias que a firma opera, e os salários são deflacionados aí pelo índice geral de preços. O valor adicionado é calculado como o valor de produção bruto, né, tirado aí dos custos operacionais, que também é deflacionado pelo IGP. As firmas são classificadas pelo setor do ISIC, né? Então tem 4 dígitos, né? Do ISIC, que é a classificação internacional de firmas, e eu tiro as indústrias que têm menos de 4 firmas e também faço aí retiro os outliers aí do top 1% e dos últimos 1%, tá? Ok. Aqui é um exercício que eu repliquei do Vasconcelos, que fez o exercício de misallocation para o Brasil, tá? Esse aqui é o modelo completo que eu não apresentei, que inclui tanto a melhora de alocação, aqui está escrito within sector only, tá? E aí tem o que é between sector only, que é a alocação que está vindo de uma melhora entre setores. Então, quanto mais próximo você tiver de significa que você está melhor aí na alocação, você está extraindo o máximo possível da sua produção. Tá? E aí, somando os dois, o both ali. Então, dá para ver que a gente está bastante longe da eficiência, que seria 1, né? Então, a gente está trabalhando ali, começamos ali em 96, 97, tendo uma melhora, vamos olhar o both ali, né? Então, tem uma melhora na eficiência locativa ali, vai indo até mais ou menos 2002, 2003, e aí a eficiência locativa começa a dar uma caída, tá? Tem um problema que é a questão de que pode ser ali só uma questão, falta fazer um ajuste ali, por exemplo, a erros de mensuração, por exemplo, tá? Então, seria legal que alguém, uma hora, fizesse ajustando por aquele paper de BIOS lá de 2021, para ver se é algo, só uma melhora ou pior na qualidade dos dados que está induzindo esse efeito. Então, veja, aqui a gente não está fazendo comparação com os Estados Unidos, nem com ninguém, a gente só está vendo a evolução do misallocation no Brasil. Então, assim, dá para ver que no período em que o BNDES expande bastante, você tem pelo menos ali uma correlação ali que parece negativa, né? Obviamente não tem só uma correlação aí no tempo, não tem como eu dizer que uma coisa está causando a outra, né? Ou seja, o BNDES pode estar melhorando a eficiência alocativa da economia, aí você pode ter várias outras coisas que estão piorando, né? Você tem ali, inclusive, a crise, né, acontecendo em 2009, que dá uma piora ali na alocação, é normal, né? A crise induz um choque de demanda muito forte, então as firmas trabalham aí, né, com capital, né, parado e tal, então tem choques são diferenciados por setores, então aumenta o custo de ajustamento. A crise ali em 2009, né? Ok, mas aí parece que a gente meio que deu uma estagnada ali em 0,6, né, 0,5, 0,6, na eficiência alocativa da economia, e seria interessante a gente entender o que pode estar ajudando ou dificultando essa melhora. Ok, então, lembram que eu disse que houve uma reclassificação, né, no tamanho de firmas pelo BNDES? Então, aqui vocês veem a reclassificação aí de médio e grande entre 2000 e 2008. A classificação entre 2000 e 2008. E aí, em 2003, você vê que em outros anos você também tem a reclassificação, mas em 2003 você tem uma que persiste ali até 2008 ali, né, que eu estou mostrando. Então, o mínimo de receita que você precisa ter passou ali de 7.875 para 10.500, e o máximo
para você ser média, passou de 45 milhões, né? Desculpa, 45 milhões para 60 milhões. E na grande, mesma coisa agora, um mínimo de 45 para 60 milhões. Então, eu vou aproveitar essa reclassificação para criar duas novas categorias. Tá? Então, eu crio a categoria das firmas nova médias, que são as firmas que estavam na condição de grandes e que se tornaram médias depois da reclassificação. Então, assim, eu pego como é feito ali ao redor de 2003, quer dizer, como é feito em 2003 a reclassificação, eu pego ao redor de 2003, 2002, 2003 e 2004. Se a firma tiver dentro do tamanho que classifica ela agora como uma média, né? Eu chamo ela de nova média, né, se ela está vindo do large. Então, entre 35 e 60 milhões, tá? Então, se ela tinha, voltando aqui na tabela, se ela tinha entre 35 e 60 milhões, ela era, desde 2000, ela era vista como uma firma grande, né? Só que aí, a partir de 2013, ela é vista como uma firma média, ok? E aí eu tenho uma classificação para always medium, né? Uma firma que sempre foi média, que está entre 10 milhões e 500 e 35 milhões, mesma coisa ali em torno de 2003. Então, ela nunca deixou de ser média, ela é média o tempo todo. Então, pelo nosso exercício, a gente quer capturar o impacto do crédito, né, subsidiado nos UEDs de capital. Então, a gente faz o seguinte modelo aí de diferenças e indiferenças, no estilo leads and lags aí, com efeitos, né, para a gente calcular separado cada um dos anos pós-tratamento, qual que é o impacto, tá? Então, você tem ali uma dummy para tratados, né? E você tem ali efeito fixo de tempo, efeito fixo de firma, e ali os deltas, que são os nossos parâmetros de interesse, que estão capturando ali tanto no pré-tratamento como no pós-tratamento o que está acontecendo. Essas são as nossas estatísticas descritivas, então enfim, vamos passar ela, né, para capital, para salários, receita, investimento, empréstimos do BNDES e o log do UED de capital, e aí, enfim, 11 mil observações, 12 mil ali para New Medium e 44 mil ali para... Ok. Aqui a gente está vendo a evolução dos desembolsos do BNDES entre 2000 e 2007, tá? Eu botei 2008 até 2007. Então, a gente está vendo a evolução desse desembolso para as firmas médias e para as firmas grandes, né? Para as médias está à esquerda, está no eixo à esquerda, para as grandes está no eixo à direita, e eu coloquei o eixo de uma maneira proporcional para não ficar roubado, né? Então, está crescendo mais ou menos a mesma taxa, expansão aí para as firmas médias e para as firmas grandes, né? Eu coloquei grandes ali até 2003, que é o que interessa para a gente, porque aí algumas firmas desse coorte de grandes vão passar a ser médias, né? Em média, você vê ali que continua expandindo, em especial 2005 e 2007, você tem uma expansão mais forte na quantidade de crédito disponível para médias, né? Quando a gente olha aqui, separando as novas médias, que são os nossos tratados aqui, o verdinho, com relação às sempre médias, que é o nosso controle, então, veja, esse aqui é o nosso choque. Então, eu gostaria de ter muito mais períodos pré-tratamento aqui, eu não consigo ter porque o BNDES não tem disponível o microdado sobre crédito antes de 2022, desculpa, antes de 2002. Se eu tivesse, seria excelente, porque eu faria aqui um exercício, faria um DIF aqui como primeiro estágio, para checar se houve, de fato, aí um crescimento estatisticamente significante do desembolso de crédito para as firmas tratadas, mas dá para ver mais ou menos que sim. E
olhando aqui para trás, dá para ver que o crescimento entre média e grande foi mais ou menos proporcional, então é provável que New Medium e Always Medium, para trás de 2002 até 2000, também sigam mais ou menos a mesma tendência. No entanto, no nosso exercício principal, quando a gente vai fazer isso para o Edge de capital, a gente vai poder acompanhar o pré-tratamento até 2000 e o pós-tratamento até 2007 normalmente. Então, se tem de fato esse choque de crédito, né, então a firma está mudando para a categoria de médio, potencialmente aí ela está absorvendo uma parte maior do crédito desse corte, então o choque o argumento é que o choque é exógeno, né? Então, você está mudando de classificação, isso está te dando aí um aumento assim, no seu crédito subsidiado, tá? Pelo menos ali a gente olhando até 2007. Ok, então aqui, primeiro vamos ver aí o impacto nos UEs de capital não condicionais, tá? Então aqui eu não estou rodando uma regressão, só estou plotando os UEDs não condicionais, e aqui eu estou voltando até 2000, então dá para ver que tem mais ou menos ali uma common trend ali, né? No pré-tratamento, e depois dá para ver que você tem um aumento da distância maior entre tratamento e controle. Se eu rodar um diff agora, com aquela minha especificação que eu apresentei para vocês, e adicionando aí somente nesse resultado aí, efeito fixo de indústria, tá? Enquanto esse resultado aí. Então, 2003 tem um tratamento, tem uma quedinha ali, mas ainda está não significante, né? A partir de 2004, você começa a ter uma queda um pouco mais pronunciada, e você vê ali os UEDs de capital se descolando, né? O pessoal tratado está se descolando dos controles para baixo, o que faz sentido, ou seja, você está investindo mais nessa situação, portanto, o seu ED de capital está se reduzindo. Então, é significante a 99%, né, de nível de significância. Evoluí em 2004, 2005, 2006, é mais ou menos de acordo com o aumento do crédito, só 2004 que é um pouquinho forte demais, porque a diferença de crédito não é tão grande assim, 2005, mas 2005 continua decaindo, 2006 não sobe um pouquinho, porque não tem aquela diferença toda, e 2007 volta, né, a cair. Então, faz sentido olhar no cumulativo, porque a cada ano que você está tendo um investimento maior, implica que seu ED está descendo mais, né? Porque você faz um investimento maior, você acumula um estoque de capital maior, esse estoque de capital não deprecia instantaneamente, né? Então, a cada nova rodada de investimento que você faz, esse negócio aí vai caindo. E, veja, se fosse o caso de que o crédito subsidiado não fosse importante, isso não teria impacto nenhum, certo? A firma simplesmente substituiria financiamento da onde ela estava tomando antes pelo financiamento do BNDES, né? Ela não expandiria o total da sua produção, né? Só faz sentido ela expandir o investimento se a taxa de juros que ela consegue obter é menor, né? Porque se a taxa de juros é menor, o custo médio de capital está caindo, então você consegue expandir por mais tempo, né, o seu nível de investimento. Então, foi caindo aí o ED de capital. Qual que é a interpretação que eu posso ter aqui? Então, o que está acontecendo é que está caindo aqui em relação ao controle, né? E o controle são as firmas sempre médias. Aqui dependeria de eu saber sobre se a gente está se movendo para o lugar certo, né? Quer dizer, tá indo, se eu fosse levar em consideração que 0 é minha linha de eficiência, então eu estou indo aqui para a eficiência, né? Então esse impacto aí está ajudando. A questão é que a gente não sabe se o 0 aqui é de fato ou não a linha de eficiência para essas firmas, tá? No caso do capital específico, né? Pode ser que na verdade, eles já estavam na situação ótima do ponto de vista do crédito, e agora estão indo num excesso de
de uma situação de excesso de capital, não tem como ter certeza, tá? E aí, para tentar... Então, aqui, a interpretação que eu dou para esse primeiro exercício é simplesmente que o BNDES, ao dar crédito subsidiado para as firmas, ele é capaz de afetar aí, os UEDs de capital para baixo, que é o que você esperaria mesmo, ou seja, as firmas tomam mais emprestado, investem mais e, portanto, se deslocam rumo para baixo, né, no teu nível de UED de capital. Ou seja, se o BNDES consegue encontrar as firmas que estão, de fato, constrangidas de crédito, ele está dando ali, esse crédito está tendo algum impacto positivo, porque a firma está operando no seu nível mais eficiente, se não, ele pode estar aí, além do custo, né, para as finanças públicas, está induzindo ali uma má alocação. Ok, então, essa é a interpretação que eu dou, não dá para ter muita certeza com relação à eficiência. Mas aí, para tentar fazer um progresso nesse sentido, né, vamos tentar usar a estratégia do BAL e Matré aqui, que é o seguinte: a gente vai definir as firmas que tiveram... Vamos separar as firmas entre quem tem, dentro dos dois grupos, né, tratados e controles. Eu tenho firmas que têm um ED de capital maior e eu tenho firmas que têm um ED de capital menor. Tá? Então, os dois grupos têm a dispersão dentro deles, né? Algumas firmas dentro do grupo tratado, o New Medium, vai ter o ED de capital maior e outras vão ter um ED de capital menor. Tá? Dentro do Always Medium, mesma coisa. Eu vou ter uma firma que tem um ED de capital maior e firmas que têm também um ED de capital menor. E se eu separar, então, entre High e Low e ver o que acontece entre as firmas que estão com alto ED de capital e para quem está com menos, o que acontece. Como é que a gente define, né? Então, eu vou definir de uma maneira conservadora, tentando ajudar o BNDES. Tá? Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que as firmas que têm um ED de capital high é qualquer firma que tenha aparecido no pré-tratamento como acima da mediana do ED de capital. Então, todos os anos pré-tratamento, 2000, 2001 e 2002, se alguém ficou com um ED de capital dentro desse ano acima da mediana, ele já vai classificado como high, mesmo que ele tenha sido low em outros dois exercícios. Tá? E low vai ser só quem o tempo todo no pré-tratamento teve teve abaixo da mediana do ED de capital. Então, assim, o exercício é o seguinte, olha, se eles convergem, que é o exercício que BAL e Matré faz, se eles convergem, que é o que acontece no exercício lá de BAL e Matré, isso é sinal que esse choque de crédito está ajudando quer dizer, está sendo direcionado para as firmas que têm maior UED, portanto, são potencialmente as que têm maior restrição de crédito. Tá? Se eles divergem, aí é sinal que as firmas que já estão em melhor situação que estão absorvendo esse choque de crédito. Tá? Então, o que você gostaria, para ficar um exercício potencialmente mais satisfatório para o BNDES, é que houvesse uma convergência entre high e low. Tá? Então, perceba, a gente está isolando aqui o canal de crédito. Né? Você está tendo o teu tratamento e o controle, olhando, né, para o pré-tratamento, tudo certinho. A única coisa que está mudando, né, se você acredita na estratégia de identificação, é a condição de crédito via BNDES. Né? De resto, está tudo controlado. Então, a gente vai ver aqui o que acontece. Tá, então, vamos olhar aqui para o high. Né? Então, você vê ali um impacto que começa a aparecer mais ali em 2004, né, 2005, e depois em 2007 aparece. E vamos ver aqui o que está acontecendo para o low. Tá? Então, para o low, você está tendo aí um impacto que aparentemente é maior. Né? Mas aí a gente vai fazer o mesmo exercício, um diff mais controlado, né, onde a gente introduz aí todos os nossos controles possíveis. E aí você tem esse impacto aí, ó. Então, veja que
eu tenho como um trend, né, apesar ali de 2001 ser um pouquinho esquisito, mas ainda está dentro do meu, da minha banda de confiança, né, do meu intervalo de confiança, então não tem tanto problema. Então você tem a reclassificação em 2013 e aí a gente vê que parece que os wedges de capital que estão vindo das firmas novo médias, né, estão sendo mais afetadas do que as firmas que são em high, né. Então está tendo uma divergência entre elas, né, uma potencial divergência. Eu não posso ter certeza absoluta, porque você tem aí um intervalo de confiança relativamente grande, a não ser aí em 2006, que se você olhar aí a 90% de confiança, com toda... você vai ter ali uma boa confiança de que, de fato, o verdadeiro valor do low está abaixo do que do high, tá? Mas se você quiser ter uma interpretação mais neutra e dizer que, ok, não dá para ter certeza que piorou, né, a alocação, que o choque de crédito está indo para as firmas que menos precisa, muito difícil, assim, é altamente improvável de que ela esteja indo para as firmas que mais precisam, né? Então, o resultado aqui é de neutro para ruim para o BNDES, né? Então, ele dá mais crédito para a firma investe mais, mas as firmas que tomam mais crédito são as firmas que potencialmente precisam menos, então aumentando a dispersão dos wedges delas e das firmas que estão com mais dificuldade, né? Que precisariam expandir mais seu estoque de capital para operar mais próximo da eficiência. Ok, então, conclusão. Bom, o BNDES expandiu bastante o seu crédito, né, desde entre meados de 2000 até meados de 2010, e está expandindo de novo, como eu já comentei, né? Então, tem aí uma implicativa de policy aqui. Então, se os nossos resultados para a categoria de New Medium podem ser generalizados, né, para o resto, né, das operações do BNDES, o que é um C, não dá para ter certeza, mas certamente não é muito encorajador. Então, o BNDES parece que não consegue enxergar quais são as firmas que estão constrangidas de crédito realmente, tá? O que faz um certo sentido teórico, dado que é difícil você imaginar, a priori, como é que o BNDES vai conseguir encontrar, né, qual que é essa tecnologia de screening que eles vão ter que o setor privado não tem. Que firmas são essas, em especial as maiores, né, que têm aí um potencial de crescimento que não está sendo enxergado pelo setor privado. Então, obviamente, seria de se imaginar que era difícil fazer essa atividade. Então, uma política que envolve subsídios pode criar, então, um problema tanto para as finanças públicas, porque é um subsídio, né? Então, está tendo um custo para o Tesouro, que é a diferença entre a Selic e a TJLP, no caso, mas também pode ter um custo extra em termos de eficiência, se esse meu resultado for válido para outras operações o resto, né, das operações do BNDES, ou seja, isso pode estar ajudando a piorar a eficiência alocativa da economia, além de ter um custo para o Tesouro, que seria pior dos mundos, né? Eu comentei aqui que a nova TLP, que é usada do BNDES, pelo menos resolve o problema das finanças públicas, né? A gente já não tem mais crédito subsidiado, então o Tesouro se financia a Selic, mas empresta uma taxa já próxima da Selic, então o custo para o Tesouro já não existe mais, tá? Eu não sei se tem tido algum tipo de discussão dentro do governo para tentar voltar a uma taxa subsidiada. O meu artigo desencorajaria isso, né? Encorajaria você pelo menos manter a taxa que não seja subsidiada. Mas, de qualquer forma, essa taxa mais próxima da Selic continua sendo muito boa para a maior parte das firmas, né? Porque elas tomam potencialmente muito acima da Selic. Então, portanto, pode ser que o BNDES ainda esteja ajudando a produzir um pouquinho de misallocation.
né? Então, a conclusão é que, bom, o BNDES, então, devia, talvez, tentar desenvolver uma tecnologia de screening melhor, para enxergar, né, quais firmas estão, de fato, constrangidas de crédito, dado que ele tem a capacidade de afetar a quantidade de capital que cada firma escolhe operar, ou então, talvez melhor, focar um pouco mais na sua atividade de banco de desenvolvimento, né? Que é tentar enxergar mais as externalidades positivas, em especial de spillover tecnológico, né? Que tem mais a ver com aquelas sugestões do paper do Roderick de 2004. Então, em vez de você entregar uma espécie de ampliação generalizada do crédito subsidiado, né? No caso, ou mesmo que seja sem subsídio, mas todo mundo, né, aumenta, recebe mais crédito. Em vez disso, podia, né, ficar mais focado nas suas atribuições aí de banco de desenvolvimento. Obviamente, eu não consigo calcular aqui quais são as externalidades, né, dessa política e tal, pode ser que está piorando o misalocation, mas está tendo outros tipos de efeitos que compensam, etc. Esse não é o foco do trabalho. Então, mas é basicamente isso. Então, a gente fecha por aqui. Obrigada, Guilherme. Vou abrir agora para perguntas. Alguém tem alguma questão, dúvida, curiosidade para perguntar para o Guilherme? O pessoal sempre fica tímido aí para começar a fazer qualquer a fazer qualquer tipo de pergunta. Tá. Não é nada da minha área, nada do que você falou, mas vou, enfim, tentar fazer algum comentário aqui para a gente, pelo menos, estimular mais perguntas. Mais no início você disse da questão da divergência, né, que ela é maior dentro dos setores do que entre os setores, certo? E aí, quando você faz esse recorte para firmas médias, isso permanece? Você chega a testar se existe um efeito setorial depois, um efeito de composição? Porque como você está ali no nicho, né, de firmas médias, eu estou imaginando que você acaba trabalhando numa amostra de setores que são mais competitivos. Isso poderia estar afetando o teu resultado, ou ao comparar essas novas médias com as médias, você elimina essa possibilidade também? Não, eu acho que eu elimino. Assim, a questão é que quando eu estou calculando o ED, eu estou calculando em relação à economia como um todo, inclusive, quer dizer, economia ao setor manufatureiro como um todo, inclusive quem eu não estou colocando no exercício, tá? Então, eu estou pegando todas as firmas ali, pequenas, médias e grandes que estão na minha base de dados, eu calculo o ED de capital. Então, quando eu estou calculando para novas médias contra o controle, está todo mundo em relação à economia como um todo, ao eficiente da economia, do setor como um todo, tá? Entendi. Então, eu acho, não sei se isso seria um problema, acho que não. Tá, A não ser que mas eu tenha então uma talvez você está mudança pegando um pedaço, velho. a não ser que eu tenha alguma mudança de composição pós-tratamento, digamos assim, né? Que eu estou mudando essas minhas novas médias, a hora que eles vão para o pós-tratamento, por algum motivo, mudaria o setor, né? Mas aí meu efeito fixo de indústria controla por isso. Tá. E seria bem pouco provável também você ter uma Não. mudança de... Tá, e não sei se é comum nessa... Quando eu faço o controle pelo efeito fixo de indústria, o efeito é pequeno, não tem muita... não altera. Não altera muita coisa. O Apledinei perguntou se é possível compartilhar a apresentação, enfim, para depois também. Tá, enfim, eu não sei, Guilherme, se você quiser trazer alguns outros elementos, falar um pouquinho do que você está pensando em continuidade desse trabalho, ou se você já tem outras coisas relacionadas a esse tema que você pudesse falar um pouquinho para a gente. Tá. Não, na verdade, eu estou demorando para submeter esse artigo, eu vou começar a submeter ele agora, então aí já está meio que no processo final, né?
tentar só publicar mesmo. Eu gosto do tema e tal, mas ele tem a dificuldade de pesquisa que é ter que ir lá no Rio de Janeiro, a burocracia do caramba. Eu dei um azar que eu peguei o período de pandemia, então eu fiquei sem ter que ir lá 2, 3 anos, né? Tá, Aí, mas não, por enquanto eu só estou em Misallocation, eu estou mais focado só nisso mesmo. Ele tá mais na fase final já. ah, legal. É, agora tem São Paulo e Belo Horizonte, tem sala de sigilo também. Ah, é Então do, tá, melhorou do, a vida um pouquinho. do BNDES? É, então, não sei se o do BNDES está disponível, mas eles conseguiram fazer salas de sigilo mais espalhadas agora. Nossa. Então, Agora está melhor. mais fácil que eu estou em Juiz de Fora, né? Mas antes eu estava em É, Recife, aí era terrível. exatamente. Né? Tá certo. Mas, enfim, alguém vai ter mais alguma questão, pessoal? É, então, eu vou agradecer mais uma vez a presença do Zambaldi aqui para apresentar. Foi muito bacana poder ver sua pesquisa, Guilherme. Enfim, eu espero que a gente encontre aí por qualquer congresso ou em alguns dos concursos, quem sabe, aí para frente. Bora. O Henrique tem uma pergunta? Não, não, foi sem querer, desculpa. Ah, sem problema. Tá certo. Então, obrigada, Guilherme, pela presença e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço e eu mando a apresentação para você no link lá. Tá certo. Obrigada. Até Falou, mais. pessoal. Obrigado.